Já estamos de volta com o seu programa Estilo de Vida nesta segunda-feira, falando sobre a alimentação saudável, dois tipos de dietas, a vegana e a vegetariana. Estamos aqui falando com a Rita alguns mitos e verdades sobre essa dieta, né, Rita? Isso mesmo. E a gente estava falando a respeito dessas fontes de proteína vegetal. Agora, por ele ser, a gente estava falando por essa alimentação ser bastante colorida, ter uma preocupação muito grande em equilibrar as cores, inclusive os pratos, a gente percebe que são muito colorido, muita fruta, muitos vegetais. Eles têm menos problemas de saúde? Rita, isso é verdade? Bom, não tanto quanto a maioria das pessoas. Por exemplo, 50% dos brasileiros têm algum problema de saúde. Alguns veganos também têm problemas de saúde, gente. Não é porque é vegano ou vegetariano que não tem problemas de saúde. Mas assim, com uma dieta adequada, mesmo com uma pessoa não vegetariana, com uma dieta adequada, atividade física, você consegue ser uma pessoa saudável, tá bom? Mas claro, sim, é evidente que eles consomem mais frutas, verduras, antioxidantes, então previne também o risco de contrair alguma doença. Então eles são realmente mais preparados imunologicamente quando fazem uma dieta correta, tá bom? Agora, eles precisam tomar algum suplemento alimentar, alguma vitamina para repor todos esses nutrientes que são provenientes aí da proteína animal? Sim, principalmente o complexo B. O complexo B, uma delas é a vitamina B12, então primeiro a gente faz um acompanhamento dos exames laboratoriais, pede uma bateria de exames mesmo para saber como é que está antes, porque se ela consegue cumprir com a quantidade adequada, não precisa suplementar, mas a vitamina B12 precisa porque ela só é encontrada na alimentação nas fontes de origem animal. Principalmente vísceras, miúdos, né, que a gente chama, é o que a gente encontra mais de vitamina B12. Que é o que a gente fala que a gestante precisa consumir mais por conta dessa vitamina. Já que você falou sobre a gestante, ainda existem muitas pessoas veganas e vegetarianas. Isso, de certa forma, pode trazer algum malefício para o bebê, que ele precisa consumir todos esses nutrientes, né? Precisa, mas, como eu disse, se ela conseguir fazer uma dieta adequada, também com a suplementação adequada, tanto do médico quanto do nutricionista, ela não vai ter perigo nenhum, nem para ela, nem para o bebê. Entendeu? Os riscos, como eu falei, de doenças, algumas patologias, é a mesma do que uma gestante normal. Mas ela consumindo uma dieta adequada, de acordo com o cardápio, né, que a nutricionista passa, ela consegue sim normalmente ter uma gravidez normal. As crianças também podem ser veganas ou vegetarianas, porque vai depender realmente do estilo de vida dos pais, né? Mas que conseguem consumir essas proteínas de formas das proteínas de origem vegetal. Você falou sobre as crianças, mas não atrapalha no desenvolvimento dessa criança? Se ele conseguir consumir essas proteínas de origem vegetal numa quantidade adequada que acompanhe o seu crescimento, não vai ter problema nenhum. Claro e evidente, as proteínas de origem animal são importantes para o crescimento? São. Mas a gente não pode vetar que a pessoa escolha ser vegetariana ou vegana e que mande no filho dela. Então, a gente estava falando que isso é um estilo de vida, isso né? mesmo, isso é um estilo de vida que nenhum nutricionista deve apontar o dedo para dizer que está errado ou não. É que nenhuma religião. Então, a religião, nós temos não é mudar, mas adequar o hábito alimentar de cada um. Então, se o vegetariano, ele se escolheu vegetariano e que os filhos dele vão ser vegetarianos, nós temos que fazer, nosso papel é manter a integridade e a saúde deles adequadas no estilo de vida vegetariano. Então a gente não está falando aqui que está errado. Não Talvez tá seja a forma como essa pessoa está isso consumindo mesmo, os alimentos porque às vezes, e a quantidade. Isso mesmo, às vezes os vegetarianos eles consomem muito carboidrato. Quando não tem uma alimentação adequada, é muito carboidrato. É pão, outras fontes que não são tão saudáveis assim. Até mesmo bolo, querem comer bolo toda hora, muito arroz, muito feijão. E a quantidade adequada não é essa, assim como pra gente também não é. Então tendem a ter um triglicerídeo um pouco elevado quando não faz uma atividade física e quando só consome muito carboidrato, entendeu? Muito carboidrato refinado. Pizza, eu já vi gente fazendo pizza de brócolis, quem é lacto-vegetariano, pizza de brócolis e se acaba no brócolis com ketchup, maionese. Então faz as mesmas gordices do que uma pessoa que não é vegetariana, até mesmo muita fritura. Então, eu vou fazer
Os vegetais refogados ou então até temperado de vegetais. Isso. E aí acaba consumindo muita fritura e muita gordura. Não é? Então, chega a ser uma alimentação muito saudável. Então isso não quer dizer que o vegetariano ou o vegano vai ser mais magro do que uma pessoa que consome todos os alimentos. Não quer dizer, porque o tipo de preparação e como a pessoa monta a dieta dela influencia bastante. Então se eu como só bolo, tapioca, que são produtos de origem animal, cará, macaxeira, que tem um alto índice glicêmico, que pode fazer realmente a pessoa elevar o triglicerídeo dela, ela vai ser obesa do mesmo jeito que uma pessoa que não é vegetariana. Então a gente precisa pesar, né? Colocar isso na balança. Justamente. Por isso que a gente está falando dos seus mitos e verdades. Agora, Rita, para a gente entender um pouquinho mais a respeito dos veganos, por exemplo, eu vou pedir para a nossa produção colocar no ar a nossa tela interativa número 7, que fala sobre grupos de alimentos veganos. E aí eles vão separando em categorias, né? O nosso primeiro tópico, os grãos integrais e as batatas, né? No caso, os grãos integrais são importantíssimos para até mesmo a qualidade do intestino, melhora o trânsito intestinal e, além disso, são principalmente importantes na formação de bactérias benéficas. Então, eles aumentam a minha flora bacteriana lá no meu cólon, né? No meu intestino grosso. Então, são necessários na nossa alimentação. Apesar de, mas o grão integral é ruim. Não, mas tenta misturar com alguma outra coisa que não vai sentir. Então, pão integral, macarrão integral, arroz integral é importante na nossa alimentação. Assim também como outros grãos que têm uma qualidade de fibra um pouco maior. Como no caso que a gente falou, as batatas, que são tubérculos que têm uma quantidade de fibra um pouco elevada. É diferente, por exemplo, batata doce de batata portuguesa. Então, a batata doce, por ela ter aquela casca, ela é consumida daquele jeito, com a casca ela tem mais fonte de fibra. Então, são importantes também na nossa alimentação. Agora a gente vai para o nosso segundo tópico. A gente já falou de todos os legumes, né? Todos os legumes são utilizados abundantemente pela vida do vegano e do vegetariano. Se ele não consome vegetais, ele não está consumindo nenhum tipo de fibra, nem sais minerais. Por isso que eu falei que tem vegetariano que só come pão, bolo e esquece dos vegetais, mas que são importantes na nossa vida. A gente tem o nosso terceiro tópico, todas as verduras e vegetais, principalmente os verdes e amarelos, né? Quando a gente mescla a coloração da nossa alimentação, eu consigo ter uma grande quantidade de minerais, uma grande quantidade de vitaminas que são importantes e antioxidantes. Então, quanto mais colorido for o nosso prato, mais antioxidantes nós estamos consumindo. E antioxidantes, uma vez eu já falei aqui no teu programa, mas os antioxidantes são importantes porque eles eliminam todos os radicais livres do nosso organismo. Então, melhora a pele, cabelo, humor, previne até o risco de surgir alguma doença, principalmente como câncer. Então, quanto mais antioxidantes eu consumo, melhor para a minha saúde. Então, não são só os verdes e amarelos, mas aqueles arroxeados, avermelhados. Quanto mais intensa a coloração, muito melhor. Por isso que eu falo do açaí, do cará, até mesmo da beterraba. Essa coloração é realmente saúde que tem ali dentro. Inclusive a gente já falou uma vez sobre essa coloração, de ter cuidados também com os pesticidas, né? Também os agrotóxicos, essa é a palavra que eu queria buscar. Que eles, inclusive, ficam mais intensos essa coloração, né? Isso mesmo. Por isso que quanto mais orgânico a gente procurar uma alimentação, melhor. Então, procure consumir os frutas e vegetais de feiras locais. Então, agora a moda é ter feira em Manaus. Realmente, todo final de semana, se você caçar, tem uma feira próximo da nossa casa. Então, procurem consumir das feiras. Eu sei que o supermercado tem a praticidade maior, tem o modo de pagar no cartão, mas quanto mais a gente consumir, né? Isso, frutas e verduras de feira, frutas e verduras da nossa região, muito melhor, que aquele alimento já está livre. Ou então tem uma mínima quantidade de agrotóxicos, então é mais saudável a gente consumir frutas e verduras de feira. Para quem está no interior tem uma ótima opção. Inclusive ontem eu visitei a feira que fica ali em Iranduba, maravilhosa. Eu não sabia que aquela parte ali eram boxes da frente, né? De outros alimentos. E logo atrás a gente consegue encontrar todas essas verduras e legumes fresquinhos que a gente está falando aqui, né? E da nossa região, que é mais importante. Porque quando é produzido aqui, não vai ter nada de problema de transporte. Aí tem que aumentar a quantidade de agrotóxicos quando vem de fora. Para conservar o alimento. Para conservar o alimento, entendeu? É uma situação delicada, porque às vezes a gente gosta de uva. Então, eu vou fazer um suco de uva, mas procurar verificar se tem um selo, ou então ver uma que está realmente
mais bonita, ou então ver que não está muito degradada e assim consumir esses outros alimentos importados, mas sempre preferencialmente consumir os alimentos da nossa região. Então vamos voltar para a nossa tela interativa agora falando sobre sementes e nozes. Eles consomem bastante. Nossa, também, e né? é fundamental, porque as castanhas, que a gente chama as oleaginosas, que são as nozes, a castanha, ou outra fonte de proteína vegetal, porque eles têm muita proteína. Na verdade, 3 castanhas é como se fosse um bife. Dá tão grande a quantidade de proteína que existe na castanha. Claro que a gente tem um ponto no caso da biodisponibilidade dessa proteína, como eu já falei, que são as proteínas de origem animal e vegetal são completamente diferentes em relação à biodisponibilidade. Então, quantidade que vai ser absorvida no nosso organismo. Mas as castanhas, elas têm sim esse alto teor em relação às proteínas. Mas assim, tudo no seu limite, tem uma quantidade exata para se consumir, não é porque a castanha é como se fosse um bife que eu vou comer 10 castanhas por dia. O ideal é consumir de 2 a 3 castanhas, até mesmo para a quantidade de selênio não ser muito tóxica para o nosso organismo. Então tudo em excesso faz mal. Tudo em né? excesso, até água. Então, nada em excesso faz bem. A gente vai agora para o nosso tópico falando sobre as frutas. Em relação à fruta, não tem nenhuma restrição. A fruta está completamente liberada, que vem do solo, né? Então, qualquer coisa que vem do solo, o vegano ele consome. Só tem que ter risco assim, porque tem vegano que é diabético. Então tem que ter o cuidado de, quando consumir alguma fruta, consumir com fibras, para diminuir realmente a captação de glicose naquelas frutas. E consumir essa fruta também de forma mais in natura, né? Porque a gente estava falando, inclusive, aqui sobre... Não é de compota, não é com chocolate, alguma coisa com leite assim. condensado. Com leite condensado, tá bom? Ter o cuidado realmente com que fruta vai escolher. Não é consumir o abacate com farinha e leite condensado. Que a gente... aqui na nossa região... É algo cultural, mas que é errado demais. Você consumir o abacate, que é uma fruta tão saudável, grande quantidade de lipídios bons, e aí consumir com farinha, açúcar e leite condensado estraga. Que nem o açaí quando a gente consome com leite condensado. Praticamente perde todo o benefício do açaí, ele é perdido quando a gente mistura com alguma coisa industrializada. Bom, Rita, a gente vai fazer uma breve pausa aqui no nosso bate-papo, mas a gente vai falar a respeito sobre esses mitos e verdades. Ainda tem muita coisa pra gente discutir sobre essas 2 dietas. E você de casa, se tem alguma pergunta, questionamento, envie para a nossa produção a respeito de alimentação saudável. Nosso WhatsApp está aí na sua tela, é só você mandar para a nossa produção que vão ser respondidos ao vivo. Não sai daí que a gente volta já.